galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, agora parceiro do CID Concursos, então provavelmente um dos maiores sites das Américas. Meu companheiro, minha companheira, é com imenso prazer que hoje nós vamos ministrar uma aula sobre tipos de sujeito. E aí você vai pensar assim, Sidney, você está de sacanagem, não é verdade? Isso daí é molezinha, aprendi lá no ensino fundamental. Gente, vamos lá. Essa relação aqui é muito importante para uma matéria que vai cair muito na sua prova. Por exemplo, quando você olha no edital e tem lá termos da oração, tem lá sintaxe, você sabe que vai estudar tipos de sujeito. Porque quando a gente pensa nos termos da oração, nós temos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. E dentro dos termos essenciais de uma oração, nós temos o sujeito e o predicado. Agora, esta matéria, além de ser importante para que você possa compreender como funciona toda a parte de termos da oração, também é muito importante para a questão da concordância verbal, que é uma matéria que cai muito nas provas do CESP. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma questão de concordância verbal do CESP, o avaliador do CESP ele gosta de fazer algumas pegadinhas. O que ele faz? Ele faz frases muito grandes ou então frases com inversões, aquelas frases que não estão na ordem direta, que é o sistema SVC, em que eu tenho primeiro o sujeito, o verbo, depois o complemento. Aí quando o camarada faz uma frase muito grande, ele te induz a errar, porque ele vai colocar um sujeito enorme, várias palavras no plural dentro desse sujeito e o verbo, obviamente, vai colocar no plural. E a gente saiu da escola imaginando que a concordância verbal é uma relação entre o verbo e o sujeito. Só que não é bem assim que a banda toca. Não é entre o verbo e o sujeito todo. É entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, além de ir de cara no verbo, descobrir quem é o sujeito, eu também preciso identificar quem é o núcleo do sujeito, para aí sim poder fazer a concordância adequada. E quando tem inversões, é muito comum nós não atentarmos para quem é o sujeito daquele verbo na estrutura. Então, gente, para que eu possa realmente aprender concordância verbal, eu tenho que aprender tipos de sujeito. Nós, na verdade, só temos 3 tipos de sujeito. Nós temos o sujeito determinado, nós temos o sujeito indeterminado e nós temos a oração sem sujeito. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, eu lembro da época da escola que nós tínhamos vários tipos. Nós, na verdade, só temos 3. O determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. O problema é que eles se ramificam. E por se ramificarem, parece que tem muito mais coisa. Só que se eu entender a base de cada um, vai ficar fácil entender a ramificação. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar a nossa empreitada, meu nobre companheiro e minha nobre companheira. Vamos lá, ó. Tipos de sujeito. E agora a gente vai pegar as 3 possibilidades. E vamos começar a brincar com o sujeito determinado. Se o camarada se chama determinado, é porque eu consigo identificar, seja ele explícito ou implícito. Se é explícito, é porque eu estou visualizando. Se é implícito, eu não estou visualizando, mas eu consigo identificar. Ou seja, eu consigo determinar. E é por isso que eu o chamo de sujeito determinado. De acordo com a estrutura gramatical, nós temos 3 possibilidades para o sujeito determinado. E aí nós vamos entender como funciona para a NGB e como funciona para a tradição. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Eu tenho sujeito simples, eu tenho sujeito composto e eu tenho sujeito desinencial. Nós vamos olhar um por um atentamente, mas antes eu quero fazer uma reflexão. Vamos lá. Quando a gente fala em sujeito simples, você que está em casa deve ter entre 20, 30, 40, 50 anos, não sei, talvez até mais, mas é normal que ao dizer para um aluno que tem entre 20, 30, 40 anos, que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você que está em casa aí vai entender. E uma criança de 8 anos, que está lá no ensino fundamental, ela também entende. Da mesma forma que se eu falar para vocês que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, vocês vão entender.
e uma criança de 8 anos também vai entender. Agora, o desinencial já é um Deus nos acuda para a criança. Porque no que consiste? Aquele camarada que não aparece explícito na frase, mas que eu posso identificar pelo contexto ou pela desinência verbal. Mas vai falar isso para uma criança de 8 anos. Ela vai te odiar para o resto da vida. Então vamos lá, ó. Mostra uma frase que não está aparecendo o sujeito. A criança não vai entender. Aí eu chego do nada e digo a ela que é um sujeito desinencial, que não está aparecendo explícito na frase, mas que vai ser identificado pelo contexto ou pela desinência verbal. Caramba, ferrou, essa criança me odiará pelo resto da vida. Então o que a tia Teté lá no ensino fundamental fez? Chamou esse sujeito desinencial aqui de sujeito oculto. Sujeito oculto. Aí a criança entendeu. Foi assim que surgiu na nossa vida. Ah, tia, agora eu estou entendendo. Ele está ali, eu só não estou vendo. E foi exatamente assim que surgiu o sujeito oculto nas nossas vidas. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte. Para a gramática normativa, na verdade, para a NGB, para a norma gramatical brasileira, eu não tenho sujeito oculto desinencial. Eu tenho apenas o sujeito simples e o composto. Mas nós não vamos ignorá-lo. Por quê? Porque ele aparece na tradição das provas e ele está numa gramática super importante, que é a gramática do Celso Cunha. Tem lá o capítulo Sujeito Oculto. Então, por isso, nós não iremos ignorá-lo e vamos dar uma olhada aqui com toda a calma e tranquilidade, beleza? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente estudar um por um. Então, o primeiro aqui. Sujeito simples, como a gente já viu, é aquele que possui apenas um núcleo. Então, olha a primeira frase aqui para a gente poder analisar. Um galo sozinho não tece um amanhã. E aí, repara, o que eu vou fazer para descobrir quem é o sujeito? Eu sempre vou de cara no verbo. E vou perguntar a este verbo sempre quem ou o que. Só que olha a estrutura aqui como foi interessante. Apareceu uma palavra negativa acoplada ao verbo. A palavra não. Toda vez que isso acontecer, nós vamos inserir a palavra negativa na pergunta. Então, ó, quem não tece um amanhã? Então, a resposta vai ser um galo sozinho. Talvez você que esteja em casa tenha pensado num primeiro momento apenas em responder um galo. Mas não é só um galo. Olha a estrutura. Um galo sozinho não tece um amanhã. Muito similar àquela frase, uma andorinha só não faz verão. Ou seja, um galo sozinho também não é capaz de fazer um amanhã. Ele precisa do papagaio, do periquito, da galinha, do pintinho, do morcego, sei lá de quem é. Então vamos lá. Então aqui eu descobri que um galo sozinho, tudo isso é o meu sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Nós aprendemos na aula voltada para as classes gramaticais que o substantivo é sempre núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Então, o sujeito é uma estrutura nominal. Portanto, o núcleo só pode ser o substantivo. Então, aqui o substantivo é a palavra galo. Então, aqui sim é o nosso núcleo. E é este elemento que irá concordar com o verbo. Isso se chama concordância gramatical. Na verdade, é a concordância natural do falante. Ele pega o verbo e concorda com o seu referente. Então, este verbo tem como referente o núcleo do sujeito, que é a palavra galo. Como o núcleo está no singular, o verbo, obviamente, ficará no singular. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Agora nós temos o sujeito composto, que vai ter 2 ou mais núcleos. Então, olha o exemplo. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Detalhe. Sempre fui muito fã, né, de carga pesada. E o Bino agora tá famosão, né? O Estênio Garcia, né? Saíram as fotos dele recentemente aí. O cara ainda é carga pesada, né? Bem, era o que ele estava dizendo. Eu não vi as fotos, não. Se você viu, eu não vou ficar olhando essas coisas, não. Vamos lá, ó, vem aqui comigo. Ó. Pedro e Bino consertaram um caminhão. O que eu faço? Eu sempre vou de cara no verbo. Ah, Sidney, mas o verbo já está no plural, já matei. Não, não é assim que a banda toca, não.
Ainda mais com o CESP, pode ser uma pegadinha. Então, se o verbo está no plural, não significa que a concordância está adequada. Você tem de perguntar ainda. E quando você for fazer a pergunta, sempre quem ou o que, você vai fazer a pergunta no singular, porque você ainda não viu exatamente o referente. Ah, mas eu já vi que tem palavras antes. Aquelas palavras não são obrigatoriamente sujeito. Então, vamos perguntar: quem consertou o caminhão? Aí eu vou obter como resposta realmente Pedro e Bino. E ao olhar para esse sujeito, eu vou ver que eu tenho dois núcleos, Pedro e Bino. Então, como eu tenho dois núcleos, este verbo obrigatoriamente tem dois referentes. E como ele tem dois referentes, obrigatoriamente ele terá de ficar no plural. Então, quando eu tenho dois ou mais núcleos, o verbo automaticamente fica no plural, porque ele concorda com esses dois elementos. Até aí, tudo bem? Agora, vou lançar uma pegadinha para vocês. E se eu botar assim, ó, os policiais descobriram o esconderijo dos assaltantes. Vamos lá. Aqui está nosso verbo. Quem foi que descobriu? Os policiais. Aí eu te pergunto, qual é o núcleo do sujeito? Obviamente é o substantivo sem preposição, sempre. Então o núcleo é a palavra policiais. Aí eu te pergunto, sujeito simples ou composto? Gente, aqui só pode ser sujeito simples. Aí tem aluno que pensa assim, poxa Sidney, mas é impossível o camarada pensar que aí eu vou ter um sujeito composto. Mas acontece. Às vezes o aluno está muito tempo sem estudar, ou então teve uma base muito ruim, ele olha para a palavra policiais e ele pensa na quantidade. Opa, são vários policiais, portanto, sujeito composto, não é, Sidney? Não. Quando eu falo em núcleo do sujeito, eu falo em palavra como núcleo. Então, se tem uma palavra como núcleo, o sujeito é simples. Não importa se está no singular ou no plural. Isso vai importar para quê? Para a concordância. Porque se a palavra estiver no singular, o verbo ficará no singular. Se a palavra que vai funcionar como núcleo estiver no plural, obviamente o verbo ficará no plural. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, nós vamos para o último elemento relacionado ao sujeito determinado, que é o sujeito desinencial, ou você também pode chamar de sujeito oculto ou elíptico. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou conseguir identificar, mas eu não vou visualizar explicitamente. Vamos ver como é que funciona. É nesta sala escura e fria, é nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Então vamos lá. Uma frase aí do Machado de Assis. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então aqui eu identifiquei ou não identifiquei? Identifiquei. E quem é esse camarada aqui, o nós? É primeira pessoa do plural. Então eu identifiquei, meu companheiro. Aí, ao identificar, eu digo que o sujeito é determinado. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, esta primeira parte era a parte mais fácil. Agora a gente vai começar a brincar com a parte um pouco mais complexa e que tem até uma certa relevância no nosso dia a dia. Vamos lá. É o sujeito indeterminado. Aí como é que vai funcionar aqui? Aqui a gente sabe que tem alguém praticando uma ação, mas a gente não consegue identificar. Agora, ou a gente não consegue identificar, ou a gente não quer identificar. Tem serventia, tem funcionalidade no nosso dia a dia. Então olha aqui,
Como é que eu botei aqui para vocês? É aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa, há 3 maneiras diferentes de indeterminar o sujeito de uma oração. E aí, vamos lá. Normalmente, quando você faz uma prova, às vezes até de outras bancas, ou uma prova de nível médio, é muito comum que os manuais de língua portuguesa trabalhem apenas 2 formas, que a gente já sabe que são aquelas 2 formas cristalizadas para indeterminar o sujeito, que é com o verbo na terceira pessoa do plural e com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Aqui nós vamos trabalhar um casinho a mais, tendo em vista que a nossa banca é uma banca bem peculiar e que gosta de cobrar alguns assuntos diferentes e fazer algumas pegadinhas. Então, por isso, a gente vai trabalhar com toda a calma e todo cuidado. Agora, num primeiro momento, essa parte aqui, ó, a letra A, ela tem muita funcionalidade no nosso dia a dia. Ela serve como fofoca, ela serve para evitar até problema para você, pessoalmente. Imagina o seguinte, imagina você que está em casa, você mulher, e aí eu, Sidney, chego para você, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma situação. Aqui é uma sala de aula, vários alunos, eu sou o professor. Eu chego para você, Juliana, por exemplo, e digo que a Maria estava falando mal de você ontem aqui no curso. O que você iria fazer? E mulher, eu já sei o que vai fazer. Homem não, homem é sempre mais polido, sempre mais tranquilo. Se eu falo para o Pedro que o João está falando mal dele, a primeira coisa que o Pedro vai fazer é olhar o tamanho do João. Se o João é pequenininho, aí o Pedro vai lá tirar satisfação. Pô, rapaz, fiquei sabendo um negócio chato. E se o João encrespar para cima dele, talvez tenha uma briga, mas no primeiro momento não vai ser assim que ele vai chegar. Detalhe, se eu falar para o Pedro que o João estava falando mal dele, se o Pedro olhar para o João e o João for um camarada enorme de 2 metros de altura, eu tenho certeza que o Pedro não vai fazer nada. O Pedro vai falar assim, que isso, gente? Tem certeza? Eu vou falar, tenho certeza, te esculhambou. Ele vai falar, deixa para lá que agora eu sou da igreja. Homem é assim, é sensato. Mulher não, eu vou falar, pode ser a Graciane Barbosa, que a mulher vai querer tirar satisfação, vai chegar lá e já é fazendo barraco. Que história é essa, minha filha, que tá falando mal de mim, eu vou dar na sua cara. Aí a outra começa a discutir também, em algum momento a menina vai falar assim, quem foi que te falou isso? Aí ela vai falar, foi o Sidney. Aí ferrou, porque arrumar problema com uma mulher já é algo muito perigoso, imagina com 2. Aí o que eu vou fazer espertamente? Eu vou utilizar o verbo na terceira pessoa do plural. Eu vou chegar para você e vou falar, aí Juliana, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Quem foi me diz que eu vou matar Sidney. Calma, eu só ouvi, estava bebendo água, não vi quem foi não. E aí você concorda comigo que ao dizer, falaram mal da Juliana, eu não identifiquei quem falou. Pode ter sido realmente só uma menina, a Bruna, mas pode ter sido todo mundo da sala. Então, para evitar o problema, nesse caso, eu utilizei o verbo na terceira pessoa do plural. Vamos supor que a Juliana descubra um dia que foi a Maria. A Maria vai poder tirar satisfação comigo? De forma alguma, porque em nenhum momento eu disse o nome da Maria. Aí, nesse momento, alguns alunos me contestam e falam assim, Sidney, beleza, tranquilo, mas eu confundo o sujeito desinencial, o sujeito oculto, com o sujeito indeterminado. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele responde assim para mim, porque da mesma forma que eu identifiquei o nós lá naquele exemplo anterior, eu agora identifico o eles. Foram eles que falaram mal. Aí eu digo, beleza, mas aí vamos parar para pensar. Falaram mal do governo. Eu não sei quem for. Ah, sim, já eu identifiquei que foi o eles. Então diz para mim, quem são esses eles? O Huguinho e o Zezinho ou a torcida toda do Flamengo? Não sei. E quando lá no exemplo anterior, aqui ó, nós identificamos o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, com certeza é determinado. Então, o que a gente conclui diante disso? Que toda vez que eu tiver o verbo na terceira pessoa do plural, sem um referente, o sujeito será sempre indeterminado. Falaram, cantaram, disseram, cantam, dizem e por aí vai. Agora, outra coisa é se eu colocar o referente. Então, eu escrevi realmente. Está escrito, eles falaram mal do governo. Agora tem um referente, não tem? E quem é o referente? É a palavra eles. Ou seja, uma palavra, portanto, sujeito simples. Para que seja sujeito indeterminado, nós não podemos ter o referente. Até aí, tudo bem? Tranquilo, não é? Então vamos começar a dificultar um pouquinho agora.
com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Precisa-se de empregadas. Então, galera, agora chegou um momento bem interessante da nossa aula. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o teu materialzinho que está aí e vai se preparar para fazer anotações. Pode ver que eu deixei até um espacinho aqui, mas talvez não seja o suficiente. Você vai precisar de uma folhinha de ofício, uma folha de caderno, alguma coisa assim do tipo. Então, vamos lá. Com o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, nós temos um sujeito indeterminado. Como a gramática tradicional pede para o aluno agir diante desta situação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$25 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$25 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau. Clique lá.